Bom, pessoal, a gente vai continuar aqui a nossa aula sobre autômatos finitos determinísticos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a conexão entre as linguagens e esses autômatos, tá? Então, assim, ó, a linguagem, ele é um conjunto de todas as cadeias que são reconhecidas pelo autômato, tá? Então, formalmente, como é que a gente define isso? A gente sabe que o autômato M é definido por essa quíntupla, tá? Em onde eu tenho o conjunto de estados desse autômato, o alfabeto de entrada, as transições, o estado inicial e o conjunto de estados finais. Então, esse é um AFD. Então, uma cadeia W, pertencente a esse alfabeto de entrada, ela vai ser aceita pelo AFD M se usando aquela função de transição estendida da última aula, se a gente parte do estado inicial e lê toda aquela cadeia, se ao final eu chego num estado que pertence ao conjunto de estados finais, então eu posso dizer que aquela cadeia é aceita por esse autômato M, tá? Então, a linguagem que é aceita ou é reconhecida por este AFD, a gente vai denotar de LM, que é o conjunto de todas as cadeias aceitas por M. Ou seja, em cada etapa, um movimento único é definido, é determinístico, tá? Então, eu vou dizer que eu tenho que prever, nesse autômato, o que vai acontecer em todos os estados, com todos aqueles símbolos no alfabeto de entrada, tá? Então, só voltando aqui da aula passada, ó, eu tinha um autômato com 3 estados, o Q0 era o inicial e o Q1 é o estado final, tá? Então, para eu dizer que esse autômato aceita uma determinada cadeia, eu tenho que partir do estado inicial, né? E, de alguma forma, chegar ao estado Q1, que é o estado final. Então, por exemplo, se tiver a cadeia W, que é 0, 1, 1, 1, essa cadeia W vai chegar a um estado final, então essa cadeia pertence a essa linguagem. Então, esse autômato ele vai representar, né, vai reconhecer todas as cadeias aceitas por essa linguagem. A gente chama isso de LM, que é o que está dizendo assim, a linguagem reconhecida por esse autômato M definido aqui, tá? Então, assim, o FD vai processar todas as cadeias em sigma estrela, né? E vai aceitar essa cadeia ou não. O complemento de uma linguagem é semelhante ao complemento de uma cadeia, tá? Então, o que seria o complemento da linguagem aceita por um FDM? Vai ser a linguagem LM barra, tal que eu vou excluir de sigma estrela aquela linguagem LM, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto de símbolos que pode ser AB, né, pertencente a sigma estrela. Então, nesse meu alfabeto de entrada, se eu tiver 2 símbolos A e B, o sigma estrela, significa todas as combinações possíveis dos símbolos entre A e B, tá? Então, se eu tiver um número, se eu definir que essa minha linguagem é o número de cadeias que tem números pares de símbolos, tá? Então, eu vou aceitar o LM, vai ser AABB, né? Ela vai ser aceita, porque eu tenho 2 As e 2 Bs. Se eu tiver AB, ela não vai aceitar, porque é ímpar, né? Tem um A e um B. Então, se o meu LM for a linguagem que aceita cadeias com números pares, né? O complemento seria aceita os ímpares, tá? Então, essa é a ideia. Então, vamos lá. Como é que eu provo que uma linguagem é aceita por um AFDM? Né? Então, a linguagem vai ser aceita se eu conseguir construir um AFDM que reconhece essa linguagem, tá? Então, assim, se você olhar nesse autômato, né, a gente sabe que esse autômato tem 3 estados, o Q0, Q1, Q2, né? A gente sabe que esse Q0 é o estado inicial e o Q1 é o estado final, porque tem esse círculo duplo aqui, tá? A gente pode representar as transições por forma de tabela.
Eu não preciso sempre usar o delta, eu posso representar por tabela, que é uma outra forma de representação. Eu tenho só que tomar cuidado que marcar o estado inicial aqui, que é o Q0, e no caso o Q1 aqui eu coloquei em negrito e coloquei um asterisco, tá. Então, como o OFD aqui, ele é um autômato finito determinístico, eu tenho que prever tudo que acontece em todos os estados para os símbolos desse, alfabeto de entrada. No caso aqui eu tenho 2 símbolos A e B. Então, o que que acontece se eu estou no Q0 e estou lendo um símbolo A? Que pela tabela eu consigo ver que, eu vou ficar no próprio estado Q0, que é essa transição aqui. Então, se eu tenho um Q0 e leio um A, ele fica aqui no próprio estado Q0. Mas, se eu leio um B, ele vai para o estado Q1, que é o que tem aqui na tabela. Se eu estou em Q0 e vem um símbolo B na fita de entrada, eu vou para o estado Q1. Isso acontece também em Q1, ó. Tenho que prever tudo que acontece nesse estado para ambos os símbolos, A e B. Então, se eu tiver em Q1 e leio um símbolo A na fita de entrada, eu vou para o estado Q2. Isso da mesma forma ocorre se eu tiver em Q1 e chega um símbolo B na fita de entrada, eu vou para Q2, tá? Então, eu posso representar isso nessa transição A, vírgula B. Ah, professora, eu posso colocar 2 setinhas aqui, uma para A, uma para B? Pode, não tem problema, a gente só está economizando espaço aqui. Mas quem quiser fazer 2 arestas, não tem problema, tá? E o último estado é o Q2, tá? Se vier também ou A ou B, eu vou continuar nesse estado Q2. Se vocês prestarem atenção, se eu chegar aqui nesse estado Q2, eu não vou ter como voltar para o estado Q1, que é o estado final. Então, a gente chama isso de estado de morte. Por quê? Porque daqui, uma vez que eu alcance esse estado, vai ser impossível eu alcançar o estado final, tá? Então, assim, muitas vezes não é tão fácil identificar qual é a linguagem que é aceita por esse AFD, tá? Mas a gente sabe, né, com certeza, que o símbolo mínimo para ter uma cadeia aceita vai ser o B. Então, minimamente, eu preciso de um B para poder aceitar essa cadeia na linguagem, né? Porque exige essa transição. Então, se eu tiver um W, o menor também, no caso, seria um símbolo, esse símbolo teria que ser B. E ainda, o que eu posso concluir desse autômato? Que, uma vez que eu leio um B, qualquer símbolo que vier depois, A ou B, vai para o estágio de morte. Ou seja, necessariamente, todas as cadeias nessa linguagem vai ter que terminar com B. Então, que linguagem é essa, pessoal? Olha, não importa a quantidade de As que eu tenho aqui. Então, essa linguagem aceita um número infinito de As no começo, mas ela necessariamente termina com B. Tá? Então, aqui o slide seguinte, né, eu posso concluir que a linguagem, tá, que é reconhecida por esse autômato, é uma linguagem que começa com A N vezes, tá? Esse N pode ser zero ou maior que zero, tá? Por isso que a gente tem A elevado a N aqui, e ela necessariamente tem que terminar com B. Tá? Então, esse autômato ele aceita todas as cadeias que tem exatamente um B localizado na posição mais à direita da cadeia. Todas as outras cadeias são rejeitadas, ou seja, se eu tiver qualquer outro símbolo depois do B, ele vai para o estado de morte. Então, essa é a ideia aqui desse autômato. E a linguagem a gente representa assim. Então, nesse exercício, estou pedindo para vocês construírem um FDM que reconheça todas as cadeias sobre o alfabeto sigma, com os símbolos A e B, ou seja, que tem o prefixo, ou seja, as cadeias vão ser sigma estrela, todas as combinações que tenham A e B, mas ela necessariamente tem que ter o prefixo AB. Ou seja, que linguagem é essa? Eu quero que vocês construam um AFD que reconhece essa linguagem. Então, esse AFD aqui vai ser M, e essa linguagem ela tem que começar com AB, e depois pode ter qualquer símbolo W,
tá? Então, a ideia é que vocês construam esse AFD. E a gente pode construir dessa forma aqui, ó. Primeiro, o que que eu preciso? Eu preciso de um A e um B. Então, minimamente, eu preciso de 3 estados. Eu preciso do Q0, preciso do Q1 e preciso do Q2. Ah, professora, por quê? Bom, tem que ter o prefixo. Então, tem que ter um A, então tem que sair do Q0, ler um A e ir para um estado que eu vou chamar de Q1. E eu preciso também de um B, que é o outro símbolo, prefixo, e vai sair do Q1 e vai para o Q2. E aqui é estado final porque minimamente a cadeia tem que aceitar AB. Se eu tiver um lambda, se esse W aqui for o lambda, ou seja, a ausência de símbolos, a menor cadeia que eu aceito nessa linguagem é uma AB. Então, o Q2 pode ser um estado final. E aqui, pessoal, como pode ser qualquer símbolo depois, eu posso ter essa transição aqui de Q2 para Q2, chegando no estado final Q2. Pode vir um A, um B aqui, não importa o que vem. Né? O que eu tenho que garantir é que essa cadeia sempre começa com o prefixo AB. Ah, professora, e se começar com B? Bom, se começar com B, essa cadeia não pertence a essa linguagem, porque já não tem esse critério do prefixo AB. Então, se eu começar com B, eu vou para um estado Q3, por exemplo, que é o estado de morte. E uma vez aqui, nenhuma cadeia, posso vir qualquer símbolo, ou A ou B, nenhuma cadeia vai ser aceita. Tá? Então, se iniciar com B, essa cadeia já está fora da linguagem. Ah, professora, se começar com A e eu vier outro A, mesma coisa. O prefixo que é exigido é AB. Se eu tiver dois As, essa cadeia já pode ser excluída da linguagem e ir para o estado de morte aqui, que é 3. E por isso que a gente tem essa configuração aqui desse autômato que vai reconhecer essa linguagem LM do exercício 1. O outro exercício é construir um AFD que reconheça todas as cadeias do alfabeto, sigma, agora sigma é 0, 1, só que não pode ter cadeias contendo a subcadeia 001. Aqui a ideia é um pouquinho diferente. Eu posso aceitar todas as cadeias, mas eu não posso ter uma subcadeia, essa sequência de 001. Tá? Não sei se vocês conseguiram fazer, mas no próximo encontro, na webconferência, a gente vai resolver isso aqui junto para conferir quem acertou ou não. Tá? Outro exercício que eu deixei aqui para vocês é vocês construírem um FD que reconheça a linguagem de todas as cadeias sobre o alfabeto sigma AB com uma quantidade par de As e de Bs, isto é, o número de As e de Bs necessariamente são pares. Tá? Então, NA e NB, representado aí NAW e NDW, são funções que devolvem o número de símbolos de A e Bs, respectivamente. Não precisa ser na ordem, só vai contar, por exemplo, o NA aqui, qual é a função do NA para essa cadeia? BAA, BABA. É 4, tá? Porque eu tenho 4 As para o símbolo A. Então, ele não vai contar o B, tá? Para essa mesma cadeia aqui, qual é o NB? É o número de símbolos de Bs. Como eu tenho 3 Bs aqui, ó, o N de B é 3. Observe que nesse caso essa cadeia ela não vai ser não pertence a essa linguagem, porque o N de A, W, N de W precisa ser par. Então, se eu tivesse a cadeia, por exemplo, BA, BA, teria 2 As, 2 Bs, aí sim essa cadeia seria aceita. Também deixei como exercício, só uma dica, pessoal, no PDF que eu enviei para vocês como sugestão de leitura, existe a resolução desses dois exercícios, tanto do exercício 2 quanto do exercício 3. Acho que se vocês fizerem uma leitura simples, vai conseguir resolver esses autômatos. Mas no encontro, na webconferência da próxima aula, a gente pode discutir um pouquinho mais a resolução desses dois exercícios. Bom, para concluir a aula, né, a gente tem que falar um pouquinho sobre essas linguagens regulares. Quando é que a gente diz que uma linguagem ela é regular? Gente, é só conseguir construir um autômato finito determinístico. Se eu conseguir construir um autômato finito determinístico M, tal que
essa linguagem reconhecida por esse autômato é igual a L, eu posso dizer com segurança que essa linguagem é regular, tá? Então, como é que eu mostro que uma linguagem L é regular? Ou seja, é uma linguagem que começa com símbolos A, qualquer W aqui termina com A, né? Então, eu consigo dizer que ela é regular se eu consigo representar, ou seja, se eu consigo construir um autômato finito determinístico, que é o caso desse autômato aqui, né? Então, o que acontece? Minimamente, se o W tiver nenhum símbolo, a cadeia mínima que eu tenho é AA. Então, se eu começo em Q0, eu tenho um A, vou para o estado Q2, leio um segundo A, vou para o estado Q3, e aí eu tenho a cadeia mínima dessa linguagem, que é A, que vai ser aceita, por isso que eu tenho o estado final Q3 aqui, tá? Mas eu posso começar com A e ter qualquer símbolo aqui, ó. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, um A, B, A, essa cadeia também é aceita. Né? Se eu tiver um símbolo que começa com B, essa cadeia nunca vai ser aceita para essa linguagem, tá? Então, por isso que eu vou aqui para o estado Q1, por exemplo, que é o estado de morte. Se começar com B, qualquer símbolo que vier após não vai ser aceita, essa cadeia não vai ser aceita porque não pertence a essa linguagem. Essa linguagem necessariamente precisa iniciar com A. Então, se começar com B, a gente tem o estado de morte aqui, tá fora. Para o estado Q2, eu posso ter um A, um B, um A. Se vier outro B, não pertence a essa linguagem, né? Então, eu tenho que voltar aqui para o estado Q2, porque eu preciso terminar com A. Então, por isso que eu tenho esse Q2, Q3 aqui para Q2, retornando. Só vai ser aceito se tiver um A aqui no final. E aqui no Q3 posso ter infinitos A's, que aí vai obedecer a regrinha do sufixo aqui, que tem que ser um A. Então, eu posso dizer que essa linguagem é uma linguagem regular, porque eu consegui construir um autômato finito determinístico que reconhece essa linguagem. Bom, pessoal, e aí o exercício final aqui é a mesma linguagem do exemplo anterior, só que aqui eu tenho uma concatenação, né? Eu tenho um L concatenado com L, por isso a gente representa aqui, ó, L2. E como é que eu provo que essa linguagem L2 é regular? Bom, L2 é regular se eu conseguir desenhar um autômato finito determinístico, ou seja, eu preciso começar com A, ter qualquer cadeia aqui que eu vou chamar de W1, ela tem que ter um A, né? E aí concatenei com ela mesma, então por isso que eu tenho dois As aqui. Então tem que ter dois As em sequência, depois um número, outro W aqui, outra cadeia W, eu vou chamar de W2 e terminar com A. Então é bem fácil construir esse autômato, é só ter agora em mente que essa regrinha deve obedecer sempre. Né? Então a cadeia mínima aqui, ó, se tiver um lambda aqui, quer dizer, ausência de símbolos, tanto W1 como W2, minimamente eu tenho 4 As, que é a cadeia mínima para ser aceita. Vou deixar aqui como exercício também para vocês conseguirem construir isso e a gente discutir na nossa aula de webconferência da próxima quarta-feira ou sexta-feira, dependendo da sua turma, tá? E é isso, pessoal. Esses exercícios que eu passei aqui no Moodle, tá? São sobre essas 3 partes das aulas, ok? Então, o primeiro é para vocês construírem o grafo de transição, dada essa tabelinha aqui. Na letra B, vocês vão dizer se esse autômato, né, vai aceitar essas cadeias aqui, de acordo com essas transições, tá? O número 2 é para construir um FD que vai reconhecer somente a cadeia 10110, tá? Então, essa linguagem possui uma única cadeia e esse autômato tem que reconhecer única e exclusivamente essa cadeia aqui. Todas as outras cadeias vão ser rejeitadas. E o último exercício que vocês têm essas 11 linguagens aí e vão construir os autômatos referentes a cada uma delas. Pode observar que o alfabeto de entrada é sempre o sigma AB,
tá? E aí, vocês vão construindo de acordo com o que está pedindo no exercício. Por exemplo, o L1, o W é uma cadeia consistindo somente de As, tá? Então, todas as cadeias que contenham o símbolo A serão aceitas, as cadeias que tem B não são aceitas, tá? Então, já uma dica aí que vai ter um estado de morte. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente se fala, então, no próximo encontro.